Bem, aqui estão todas as linhas que foram definidas durante o estudo radiológico feito previamente, em que nós temos todos os ângulos em que nós vamos encontrar o forame vertebral na região mais inferior dele. Ali as radiografias são uma série de radiografias, são dados técnicos que eu acho que não vale a pena aqui nós sairmos descrevendo, né? Mas o importante que se entenda é que é justamente nesse ponto onde nós estamos colocando a agulha, com algumas angulações pré-definidas, que nós vamos chegar à região inferior do forame vertebral da vértebra de L5. É justamente aquela região justa pedicular, próximo ao processo articular, onde nós vamos encontrar a presença do recesso e a hérnia discal comprimindo diretamente a raiz espinhal da vértebra de L5-S1, raiz de L5 e a descendente de S1. Bem, nesse momento nós estamos seguindo todo o planejamento em que foi feito antes de colocarmos nos cantos, que é a horizontalidade do disco, a inclinação da mão, ou seja, todo o traçado ortogonal foi representado nesses fios, em que foi feito à direita a radiografia em AP e a radiografia em perfil à esquerda, em que nós estamos exatamente na entrada do forame vertebral. De agora em diante, nós colocamos o endoscópio, até percebemos que estamos na entrada do forame vertebral. Observem aí à direita, à esquerda, aliás, a introdução de um tubo que vai ser colocado uma cânula e por dentro dessa cânula vai ser colocado o endoscópio. Tem dois ali, ó. Não, tem uma ali. Bem, nós estamos agora com o endoscópio exatamente no ponto de entrada. Nós temos que identificar uma região que nós chamamos de J, exatamente onde é que está sendo queimado, tá vendo? Estamos retirando a gordura, fazendo uma limpeza. Sabemos que no fundo, exatamente lá no fundo, é que nós temos a presença do disco intervertebral que está herniado. Então, nosso objetivo nesse momento inicial da cirurgia é identificarmos o J, limparmos toda essa estrutura, que são essa região de gordura, etc., na volta ou por dentro da cânula, para identificarmos todas as estruturas anatômicas. Então, aqui no fundo, essa raiz descendo aqui, olha, aqui é o processo articular e o pedículo, né, que a gente chama de J. Aqui nós temos a raiz transeunte, que é a raiz de S1, que vai descer para a vértebra inferior. Esta região aqui mais branca, esbranquiçada, é a hérnia de disco, que está comprimindo esta estrutura emergente, e aqui em cima nós temos a raiz, a transeunte, aliás, e aqui em cima nós temos a raiz emergente. Né? Estamos com mais ou menos em torno de uns 40 minutos de cirurgia, e nós dedicamos a retirada do processo articular, grande parte dele, a liberação e a limpeza de todas as estruturas, e agora nós vamos retirar a hérnia de disco, liberando assim as duas raízes, tanto a raiz transeunte quanto a raiz emergente. Bem, então aqui nós abrimos aquela estrutura que estava fechando o disco, e agora estamos retirando o disco de dentro do... Aqui, olha o disco saindo aqui, tá vendo? Pega aqui. Pode abrir. Deixa eu ver, deixa eu ver aqui. Aqui, junto ali. Lá no fundo, a raiz descendente, né, na parte de cima da tela, e o disco sendo retirado. Nós estamos exatamente, pode-se dizer assim, na axila, entre a raiz emergente e a raiz descendente. Só para lembrar, essa área que nós estamos enxergando
é de mais ou menos 1 centímetro quadrado, em que, com bom planejamento pré-operatório, a identificação de todas as estruturas, através da radiologia, da radiografia e da imagem, nós chegamos a esse ponto, que é o disco intervertebral. Vamos agora retirando ele, e assim vamos verificar a liberação, ou seja, as raízes vão ficar livres por debaixo dela, garantindo assim que todas as estruturas que estavam comprimindo a raiz descendente e a raiz emergente foram retirados. Bem, então aqui nós finalizamos o procedimento, foi retirado toda a hérnia de disco que estava aqui. Isso aqui é a raiz descendente, que vai para a vértebra de baixo. Observe o espaço grande que nós temos entre a raiz espinhal e o fundo, ou seja, pela parte da frente dela. E aqui nós temos uma outra raiz, que é a raiz emergente, que é justamente a raiz que vai sair entre a vértebra de L5 e S1. A hérnia discal estava nesse ponto, e além disso, tinha uma protuberância óssea, que nós chamamos de exostose, que é uma protuberância da parte posterior do corpo vertebral de L5. Nós retiramos essa excrescência, liberando assim, estamos olhando por debaixo da axila da raiz, liberando assim todas as estruturas nervosas de L5 e de S1. Finalizado o procedimento.